Oba, tô na área! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso show de bola. Aqui vamos falar do amadorzão, do vôlei, do basquete. Tem novidades no futsal do Rio. Vamos falar dos clubes formadores, da seleção brasileira. Vamos começar falando do show do Olaria na Rua Bariri. E não é que o Pedrinho acordou mesmo? Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. De virada, o Olaria venceu o Americano pelo placar de 2-1, jogando na tradicional Rua Bariri. A semifinal da Taça Santos Dumont será entre Volta Redonda e Olaria. A outra semifinal será entre Macaé e Sampaio Corrêa. É a Série A2 do Rio pegando fogo. E agora vamos falar do Fluminense. O cano não funcionou fora de casa. Jogando no Frio do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o Fluminense sofreu com o campo alagado e foi derrotado pela equipe do Juventude pelo placar de 1-0. Foi gol contra do Lucas Claro. O zagueirão deu azar no lance. Na água não dá. E quem pagou o pato foi o Paulo Henrique Ganso. Olha, tem treinador saindo do Vasco da Gama. Fim da linha para o técnico Zé Ricardo. Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco da Gama. Zé esteve no comando do time Cruz Maltino no empate em 0-0 com o Grêmio e entrou num acordo com a diretoria vascaína e preferiu deixar o cargo nesse momento. Zé vai comandar uma equipe do futebol japonês e o Vasco segue com o sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. E tem jogador que se despediu dos gramados. Um grande ídolo do Corinthians parou de jogar futebol. Fim da linha para Carlitos Tevez. Aos 38 anos de idade, Carlitos Tevez anunciou sua aposentadoria do futebol. O craque argentino, que conseguia unir garra e faro de gol, estava sem clube desde junho de 2021. Tevez fez 822 partidas na carreira e marcou 322 gols. Conquistou títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, 4 vezes o Campeonato Argentino. Tevez conquistou 3 taças da Premier League e foi campeão 2 vezes na Itália. Tevez conquistou a Champions League e venceu também a Copa Libertadores da América, além do Mundial de Clubes. O Tevez também conquistou as Olimpíadas. Foi um grande craque do futebol, Carlitos Tevez, e sem dúvida vai deixar muita saudade. Arquibancada tremendo no Maracanãzinho. Vamos falar da bola laranja. A torcida do Flamengo deu um show no basquete. Que bacana ver a torcida do Flamengo apoiando o time na decisão do Novo Basquete Brasil. O Flamengo venceu o Franca por 81-75 e Olivinha, o deus da raça, foi eleito o rei do jogo com 27 pontos na partida.
se o Flamengo está bem demais no basquete, no futebol, as coisas não estão muito boas. Crise no Flamengo! Com o Maraca lotado, o Flamengo não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol e foi derrotado pela equipe do Fortaleza, lanterna do Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela 9ª rodada do campeonato. E o Pedro ainda perdeu um pênalti nessa partida. 2 para a equipe do Fortaleza, 1 para a equipe do Flamengo. E você, torcedor, acha que o técnico Paulo Souza continua no comando do Mengão? Olha, e quem entrou em campo também foi a seleção brasileira. Segunda-feira de manhã, teve Brasil em campo e gol de Neymar. A seleção brasileira das perninhas rápidas de Rafinha e Vinícius Júnior enfrentou o Japão na segunda-feira pela manhã. O Brasil venceu o Japão pelo placar de 1-0, gol de Neymar, e foi a primeira vez que a seleção brasileira jogou com aquele quarteto: Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Paquetá. A seleção brasileira está se preparando para a Copa do Mundo, que começa em novembro. Olha, e falando das quadras, nós da Clube TV fechamos uma parceria com o Futsal Carioca. Em breve, você vai acompanhar os talentos do futsal na telinha da Clube TV. E sem dúvida, será show de bola! E chegou a vez delas. Vamos falar do futebol feminino? Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino. E Botafogo, Vasco e Fluminense estão no grupo B. E o Flamengo está disputando a primeira divisão. As meninas do Flamengo vão enfrentar as meninas do Corinthians no próximo sábado. O jogo será no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. E vai ser um jogão de bola, hein? E na última segunda-feira, o Fogão entrou em campo para jogar em casa, no estádio Newton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a torcida do Botafogo compareceu em grande número. Veja como foi. E foi um jogão mesmo entre Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos. Estamos nesse emblemático estádio e acompanhamos a partida entre Bom Sucesso e Campos pela Série B2 do Rio de Janeiro. Veja como foi a partida. Brasil e Japão se enfrentaram no vôlei masculino também. E tivemos homenagens por lá. Veja como foi. Em partida preparatória para a Liga das Nações, os jogadores da seleção brasileira fizeram uma belíssima homenagem aos eternos campeões olímpicos de 1992.
Maurício, Tandy, Marcelo Negrão e companhia foram brilhantemente representados em quadra. E a seleção brasileira venceu o Japão por 3-2. Que bacana essa homenagem dos jogadores atuais para os grandes campeões da seleção de 92. Chegou a hora de falar do amadorzão, do futebol raiz. Em parceria com o Jornal da Pelada, nós cobrimos o futebol do último final de semana. Vamos falar do campeonato do Rosita? A bola rolou pela 8ª rodada do tradicional campeonato amador do Rio de Janeiro. E no clássico manguaribense, a equipe do Estrela levou a melhor diante da equipe do Tropa da Alta. 2-0 foi o placar da partida. E que golaço fez o Obina, hein? Na segunda partida do dia, Madureira venceu o Banguzinho pelo placar de 2-0. No penúltimo jogo do domingo, o Boleiros de Benjamin atropelou a equipe do Nova Jersey, vencendo pelo placar de 4-0. E o jogo mais equilibrado do domingo foi entre União de Cosmos e Barreira. A equipe do União venceu pelo placar de 1-0. Vamos conferir a classificação do Campeonato do Rosita 2022? Olha, o líder da competição é a equipe do Barreira com 10 pontos, seguido pela equipe do Boleiros com 9 pontos conquistados. Tropa da Alta estacionou com 9 pontos e a equipe do Estrela subiu na tabela, tem 9 pontos na tabela de classificação. Na sequência, vem o Madureira das Casinhas, o time do Marquinhos. Logo depois, União de Cosmos, Explosão, Banguzinho, Nova Jersey e na lanterna, a equipe da família Mé. Tá equilibrado demais o campeonato do Rosita. Vamos falar das outras equipes adeptas ao Jornal da Pelada. No campo do Revelação, só sábado venceu a equipe do Regaça pelo placar de 2-0. Jogando na Arena Americano, a equipe do Vila perdeu para a equipe do Estrela Real pelo placar de 4-1. Teve um jogão na Arena Crebe e o Cruzeiro foi derrotado pela equipe do Socria pelo placar de 3-0. No domingo tivemos grandes partidas. Na Arena Saquaçu, um monte de gols. O Master venceu a equipe do Só Amizade pelo placar de 8-5. O poderoso Vila São Jorge venceu a equipe do GK pelo placar de 2-1. Jogão entre dois adeptos do Jornal da Pelada pelo Fut7. Na Arena Chá de Gol, Azulão 3, Resenha 2. Jogando no campo do São Basílio, o Flamenguinho venceu a equipe de Real Família pelo placar de 1-0. O Porreta perdeu na Arena Vasco, 2-1 para a equipe de Vila União. No campo do Revelação, Oeste venceu o Boêmios pelo placar de 3-1. E no campo do bairro Farias, Divinense empatou com o Sem Contrato pelo placar de 1-1. Na Arena Campestre, tivemos um grande clássico entre dois adeptos do Jornal da Pelada. E o gigante da Pelada FASG venceu a equipe do AAFC pelo placar de 2-1. No campo do 7 de abril tivemos um grande clássico e a equipe do Caraúna levou a melhor diante do Cruzeiro. 4-2 foi o placar da partida. Na Arena Mineiro Pau, Arsenal venceu o time da Onça pelo placar de 3-0. No campo do Baliza Branca, Oeste e Juventude empataram pelo placar de 4-4. Jogando na Arena Ícaro, o Imperador de Realengo venceu o PQP pelo placar de 4-3. Na Arena Panelão, Califórnia empatou em 0-0 com a equipe do Bangu 1.
E jogando no campo do Guararapes, tivemos a boa vitória do Greminho de virada diante da equipe do Galácticos. Fim da partida, 3 para a equipe do Greminho e 1 para a equipe do Galácticos. E essas foram as principais informações do nosso show de bola. O programa é muito curto, mas eu curto muito. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.